vai perder nenhum vídeo. Hoje entra em campo com 3-0 na Cacunda. E aí, seu Fábio Sormani? Veja, é o seguinte. Deixa seu like. O Santos deveria ter sido mais cuidadoso, tá? Eu conversei com alguns, não foi só com alguns dirigentes de clubes, perguntando dessa situação. E a resposta foi a mesma deles. O que eu faço? Eles me disseram. Eu pego a relação dos meus 28 jogadores, mando para a federação minha local, a minha federação manda para a CBF e a CBF manda para a Conmebol, perguntando se esses jogadores estão aptos, se existe alguma penalidade contra eles. Ao mesmo tempo, nós fazemos o quê? O e-mail da nossa instituição, do clube que eles representam, também para a Conmebol, perguntando, olha, estamos relacionando esses 28 jogadores. Existe alguma pendência contra eles? E aguardo a resposta da Conmebol. Aí eu perguntei para esses dirigentes, mas e o Comet? Não é confiável. Deveria ser. Então, existiu, por parte do Santos, uma falta de cuidado, vamos dizer assim, em não ter feito o que esses outros dirigentes fizeram. Agora, existe um princípio no direito, estava conversando com um advogado sobre isso, que é chamado de boa-fé. O Santos não agiu com má-fé ao colocar o Sanches em campo, porque o Santos não sabia. Ele não sabia. O Santos agiu de boa-fé. Por que ele agiu de boa-fé? Porque ele foi no único instrumento da entidade que legitima ou não um jogador para a partida, que é o tal do Comet, ele foi lá e olhou. E não havia pendência nenhuma. Aliás, acho que nós temos até a arte da situação, do status do Sanches no Comet, dizendo que ele foi suspenso no jogo entre River Plate e Huracan, se eu não estou enganado. É esse jogo que está vendo? É esse jogo aí, é River Plate e Huracan. E que ele teria um jogo para cumprir. Só que como houve aquela anistia, tudo se encerrou em abril desse ano. E o jogo foi posterior a abril. Ou seja, o jogador estava apto. Segundo o Comet. O Strongest, no ano passado, mandou um requerimento reivindicando os pontos no jogo contra o Lanús, também pela Libertadores, por conta de um jogador do Lanús, chamado Lautaro Acosta, ter jogado também numa situação parecida com essa do Sanches. A resposta da Conmebol, eu tenho esse documento, a resposta da Conmebol, qual foi? O Comet habilitava o jogador. Quer dizer, vale para o Lanús, mas não vale para o Santos? Da mesma forma, o Sormani, tem o jogador do River Plate, Zuculini, que jogou 7 partidas, da mesma forma, de forma irregular, e o River Plate não foi punido. E vai jogar a volta. E vai jogar contra o Racing o jogo de volta. E aí a alegação da Conmebol é que nenhum clube entrou com reclamação. Quer dizer, então está provado que o cara atuou de forma irregular, 7 jogos, mas como ninguém reclamou, tá tudo certo, continua. Segue o enterro. Quer dizer, segue o enterro. Eu vejo isso como um absurdo, é uma diferença aí de tratamento. Desculpa, eu te interrompi. Não, Abel, não, perfeito. Você fez uma observação pertinente, abriu um parênteses aí que era importante, lembrando desse caso do River Plate, que é desta competição, que é deste ano de 2018. Está jogando. Quando o jogo do Santos acabou, na Argentina, a primeira pergunta feita para um repórter argentino ao Cuca foi exatamente sobre o Sanches. Como é que os caras sabiam disso? O representante da Conmebol entrou no vestiário do Santos. Tem imagens. Daqui a pouco nós podemos até colocar. Perguntando o jogador, ele com a listinha ali. Carlos Sanches, número 7. Ele pega, levanta a camiseta e mostra o número 7. Gabriel Barbosa, número 10. Ele levanta a cabeça. O Gabriel ainda fala, sou eu. Quer dizer, o representante. A Conmebol, esse é o status. Esse é o status do Carlos Sanches. Vejam vocês. Desculpa, eu vou dar uma levantadinha aqui, porque eu não enxergo direito. Eu vou próximo aqui ao monitor. Tá ali, Carlos Sanches. Olha lá, ó. Lá embaixo, competição, Copa Total Sul-Americana 2015. Aí, secundário ali em vermelho. Huracan 2-2. Suspensão por uma partida a cumprir. Desde 2015 até 24 de maio de 2018. A partir dessa data, caducou. E ele não jogou nenhuma partida nesse período por qualquer competição
marcado pela Conmebol. E aí vem para frente, Estado, ou seja, o status, qual é a situação do Carlos Sanches? Cerrado, ou seja, não tem nada. Então, se esse instrumento da Conmebol não serve, então que se feche ele. Ou que se feche, eu não vou falar exatamente o que eu queria falar, porque eu em respeito ao telespectador. Agora, é um absurdo a entidade habilitar o jogador para atuar e ela vem, depois disso, punir o clube num julgamento muito esquisito, que começou ontem e terminou hoje, e que foi uma vergonha. O Santos está absolutamente respaldado. Volto a dizer, conversei com o advogado hoje, antes do programa, e ele deixou claro. Sormani, existe um princípio em direito chamado boa-fé. Em nenhum tribunal do mundo o Santos seria punido. Agora, como se trata de um tribunal da Conmebol, a gente fica com o pé atrás. Em 1964, o Santos entrou em campo numa semifinal contra esse mesmo Independiente, defendendo o seu título de bicampeão da Libertadores. Ele jogou entrando em campo para tentar o tricampeonato. E naquele jogo, se você não sabe, e no jogo da volta contra o Independiente, não jogaram Mauro Ramos de Oliveira, capitão da seleção brasileira em 62, 2 anos após, 2 anos antes. Mauro Ramos de Oliveira não jogou, Dorval não jogou, Mengalvi não jogou, Coutinho não jogou e o Pelé também não jogou. O Santos entrou sem 5 contra o Independiente. E tem um áudio que uma televisão argentina, em 2015, revelou, onde o Grondona, Julio Grondona, presidente da Associação Argentina de Futebol, e que sempre foi o homem forte do futebol da Argentina, disse ao Abel Ñeco, que era quem representava lá a Argentina na comissão de arbitragem da comissão da Conmebol, que o seguinte: precisamos para esse jogo contra o Corinthians. Vocês se lembram? Corinthians e Boca no Pacaembu. O que aconteceu naquele jogo? Foi uma vergonha o que a Marília fez. E o Grondona disse pro Ñeco: precisamos desse jogo, Boca e Corinthians, de um árbitro como eu arrumei para aquele Santos Independiente 64. Tá falado, tá escrito. Tá escrito não, tá gravado. Não sou eu que estou acusando, ele é réu confesso. Meteram a mão no Santos em 64. No embate entre Santos e Independiente pela Libertadores. E o Santos sem 5. E sem o Pelé. Precisaram disso para eliminar o Santos em 64. Como precisaram de um árbitro que entrou em campo no Pacaembu, o Amarília, para meter a mão no Corinthians, para eliminar o Corinthians contra o Boca. Hoje foi o Santos, o ano passado foi a Chapecoense. Palmeiras também nesse contra ano, o Boca. Nesse ano que passou, que eu citei em 2012, foi o Corinthians. O Palmeiras já foi roubado dentro da Bombonera. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Ninguém vai fazer nada? Todo mundo vai olhar para o próprio umbigo? Não está na hora de se rebelar contra isso? Vai deixar isso acontecer? Até quando? Brasileiro, vocês não têm vergonha na cara? Brasileiro não tem vergonha na cara. E esse é mais um episódio que não tem vergonha na cara. Vai aceitar isso passivamente? Agora, vamos separar também as coisas. Sem violência nessa noite no Pacaembu. Jogando futebol. Sempre com serenidade. Buscando a vitória, comendo a grama. Mas tratando com respeito adversários e a torcida adversária também. Isso é muito importante. Isso já foi um pedido feito, inclusive, pelo Santos nas suas redes sociais. Porque qualquer coisa relativa à violência contra a torcida adversária, coisas atiradas ao gramado, não pode, não pode. Volto a dizer aqui, o jogador do Santos tem que comer grama essa noite. Ganhe do Independiente, nem que seja por 1-0. Por que vai acontecer? Lá foi 0-0. 1-0 aqui, a vaga era nossa. A Conmebol nos tomou essa vaga. E mais uma vez beneficia argentino. Eu estava falando do documento do Strongest, reclamando do Lautaro Acosta. O ano passado, Strongest e Lanús. Lautaro estava no Comet. Ele tinha sido suspenso. Qual foi a resposta da Conmebol pro Strongest? O Comet habilitava Lautaro Acosta, portanto, o Lanús não perderá os pontos para o Strongest. O mesmo Comet que a Conmebol não aceita agora. O mesmo Comet que ela fecha os olhos. Uma vergonha.
uma vergonha. A gente fala aqui, o Mano fala e eu volto a dizer, eles não gostam da gente. Por quê? Eu não sei. Porque quando o assunto, obviamente, é futebol. Quando o assunto, obviamente, é esporte. Estou me referindo ao esporte. Existe um ótimo relacionamento entre brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, etc. e tal. Nas artes, por exemplo. E mesmo nós temos grandes amigos argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos, etc. e tal. Agora, quando o assunto vai para o jogo de futebol, para o campo de futebol, é um negócio que eles ficam completamente transtornados. Eu não sei se esses 5 títulos mundiais causam um problema muito grande para eles. A Argentina tem 2 campeonatos mundiais. O de 78 a gente sabe como é que foi. Uma vergonha. Uma vergonha. Compraram o Peru porque o Quiroga falou isso. O goleiro peruano falou isso. Em 86 precisaram do gol do Maradona com a mão para ganhar uma Copa do Mundo. A Argentina forma grandes jogadores, não forma grandes seleções. E esses times da Argentina aí, se tivessem jogado a Libertadores com outra administração que não fosse na Conmebol, eu duvido que eles tivessem 10 títulos conquistados. 10. Ganharam nos bastidores quase sempre, como quase sempre vencem, como é esse caso aí. Desculpa, eu falei demais, que deixa os outros falarem também. Só para complementar o que você falou do Comet, resumir, eu acho o seguinte, esse Comet, eles teriam que acabar com isso amanhã já, né? Porque se não serve para nada, e os próprios clubes brasileiros, vários clubes, eles usam o Comet só para dar uma olhada, mas para ter certeza tem que enviar um ofício, telefonar, enfim. Esse Comet, eles estão jogando dinheiro fora com isso. Acho que não serve. Se não serve para nada, concordo. Não é? Claro. Para que continuar com esse Comet que não serve para nada? A partir de amanhã, acho que a Conmebol pode falar, olha, nós não vamos mais desperdiçar tempo e dinheiro com esse sistema de conferência digital, pela internet, seja lá como isso é chamado. E quem quiser saber se tem um jogador pronto para entrar em campo, se está regularizado ou não, por favor, nos envie o e-mail, nos telefone, mande um ofício que vamos responder. Porque esse Comet não serve para nada. Está provado aí, mas deveria ser implícito. Eu peço por gentileza, eu peço para a produção, por gentileza, para colocar de novo a imagem do Carlos Sanches, do Comet. Por gentileza, produção. Coloque isso, eu sou indignado com o que aconteceu. Vejam vocês. Olha lá, Carlos Sanches foi expulso no jogo de 2015 da Sul-Americana contra o Huracan. Empate em 2-2. As imagens que a gente estava mostrando. Aí, suspensão. Uma partida. Válida essa punição desde 27/11 de 2015. Ele já estava no México. E se encerra em 24/5 de 2018. Caduca. Isso é normal? E aí qual é o estado dele? Cerrado. Ou seja, apto para jogar. Aí o Santos bota o jogador para atuar e é punido e perde o jogo por 3-0. Ora, vão limpar a gaiola, rapaziada. Vão limpar a gaiola, vocês da Conmebol. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês não deveriam comandar a instituição que vocês comandam, que representa o futebol na América do Sul, que é o único continente que briga com a Europa em títulos de seleções e de clubes. O único. Veja a importância do nosso continente. Mas não pode ser tratado desse jeito. Do jeito que está sendo tratado. Perdão, mano. Não, imagina. Senhor Mano, eu ratifico aí as suas palavras, concordo plenamente. Peraí, você vai ratificar. Diga. Mas eu vou chamar agora o Diego Bertozzi, mano. Daqui a pouco volta a palavra para você. Mas o Diego Bertozzi tá lá ao vivo do Pacaembu. Porque hoje, 19h30, você assiste ao vivo, exclusivo aqui no Fox Sports, Santos e Independente. E olha, eu vou te falar um negócio, cara. Eu acredito que hoje, com tudo isso aí, é capaz até do Brasil inteiro torcer pro Santos, né? Porque tá todo mundo indignado. Então, eu particularmente vou torcer muito que o Santos ganhe de 4-0. 4-0 hoje classifique, que seria uma coisa excepcional. E pergunto também para você, Bertozzi, que bateu um papo com o Ricardo Gomes agora há pouco, Ricardo Gomes, diretor de futebol do Santos. Você acha que tudo isso aí, a torcida do Santos, que hoje não tem mais ingresso para vender, a torcida do Santos comprou tudo. Você acha que a torcida vai inflamar muito mais ainda o time? Você acha que o Santos vai entrar até com uma outra postura em campo, Bertozzi? Bom dia não, boa tarde, que eu não almocei. Boa tarde para você também, Benja, amigos do Fox Sports Rádio. Olha, nós estamos há 10 minutos aqui posicionados em frente ao Pacaembu. Já passaram alguns torcedores do Santos pela gente e falaram, hoje nós vamos vencer.
e com vontade, com o punho fechado de que vão se classificar. Toda essa situação inflamou muito, né? Inflou muito os torcedores do Santos, inclusive nas redes sociais o clube vem pedindo esse apoio do torcedor, 37.900 ingressos vendidos e esses torcedores esperam transformar tudo isso, pelo menos essa é a expectativa do Santos, que o Pacaembu seja transformado num caldeirão, como foi em 95. Na semifinal do Campeonato Brasileiro, o Santos havia perdido a partida de ida para o Fluminense no Rio de Janeiro por 4-1, precisava vencer por 3 gols de diferença e numa tarde inspirada do Giovani, o Santos goleou o Fluminense por 5-2 e avançou à final daquele Campeonato Brasileiro, aqui mesmo, nesse mesmo estádio, Paulo Machado de Carvalho. Então o Santos, inclusive, colocou isso nas redes sociais para trazer ao torcedor esperança e pedindo apoio. Na partida de hoje, o Santos precisa ganhar por 4 gols de diferença nos 90 minutos para garantir a classificação direta às quartas de final da Libertadores. Mais cedo, quem esteve aqui no Pacaembu foi o Ricardo Gomes, mas numa reunião de praxe. Ele veio, se reuniu com integrantes da Conmebol para a organização da partida de hoje, quando soube dessa punição imposta pela entidade que rege o futebol sul-americano. E nós encontramos com o diretor executivo de futebol do Santos no saguão do hotel, onde a delegação do Peixe está hospedada para a partida contra o Independiente. E ele falou em primeira mão, com exclusividade, a nossa equipe do Fox Sports. Dá só uma olhada. E tive essa notícia, como vocês, estamos tristes, mas bem confiantes na recuperação. É verdade que é diferente, você se prepara um jogo, um 0-0 e tem uma preparação. Se você está perdendo de 3-0 é outra preparação, mas confiante, apesar da dificuldade que nós vamos encontrar, é um time bom. Então, mais confiante pela qualidade do Santos. Não só pela qualidade, até o Cuca ele promete um quarteto ofensivo aí para essa partida, mas todos os ingressos esgotados, quase 39 mil torcedores nessa partida. Você acha que o torcedor do Santos pode transformar ainda mais esse Pacaembu num caldeirão? E para o torcedor santista, claro, reviravoltas, como no próprio Pacaembu em 95 contra o Fluminense na semifinal do Brasileiro, a diferença também era de 3 gols e o Santos conseguiu. Que a preparação tática não aconteceu, mas a preparação da empolgação com certeza vai nos ajudar bastante o apoio da torcida, e eu acho que vai ser difícil para o adversário. Tá aí. Como podemos ver, motivação não vai faltar para os jogadores e para os torcedores que prometem, como nós dissemos, transformar o Pacaembu num caldeirão. Juridicamente, o Santos emitiu uma nota repudiando tudo o que aconteceu e inclusive citou a palavra nojo na rede social ao falar dessas manobras que acontecem nos bastidores do futebol, e o Santos promete ir a todas as instâncias possíveis, inclusive no Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça, o mesmo que permitiu a Paolo Guerreiro disputar a Copa do Mundo. O Santos promete recorrer a essa instância também para reverter essa decisão imposta pela Conmebol, amigos. Bom, olha, a parte jurídica, agora, nesse exato momento, não tem o que fazer. Nesse exato momento, o que ele tem que fazer é torcer por um milagre. Até porque ele tem que entrar em campo daqui a pouco. E por um milagre, porque ganhar de 4 gols de diferença num time igual a Independente não vai ser a missão das mais fáceis do mundo. Agora, eu particularmente vou torcer muito pro Santos, porque vai ser, se o Santos ganhar de 4-0 hoje, é o maior tapa com luva de pelica da história do futebol. Né? Agora, a missão não é fácil. Abel Neto.